tudo bem com vocês? Márcio Eleutério falando com vocês aqui, direto aqui do canal Gerando Impulso, que vai se transformar, ele vai se transformar em Márcio Eleutério Oficial. Depois eu explico mais para quê, porque eu quero deixar o Gerando Impulso com o nome de uma marca exatamente para o nosso podcast aqui mais futuramente. Mas hoje nós estamos aqui iniciando nosso primeiro podcast. Um podcast que vai levar para você conhecimento, vai levar para você algumas sacadas do que a gente, empreendedor, passa no nosso dia a dia, o que nós temos de experiência nesse mundo que você quer entrar ou que você já está trabalhando nele e tem algumas dificuldades. Hoje eu estou aqui no nosso podcast com o Wallace, um rapaz jovem, um rapaz que vem dessa parte de empreendedorismo, já empreende há mais de 5 anos. E hoje ele vai contribuir com a gente aqui com as informações dele, com o que ele tem de conhecimento para poder auxiliar você. Lembra que eu falo muito que nós somos um GPS, a gente vai te mostrar o caminho para você chegar no seu objetivo um pouco mais rápido. Não, Wallace? Isso aí, Márcio. Satisfação enorme minha estar aqui hoje, seu convidado. Espero poder contribuir muito positivamente com esse trabalho seu, que tem sido mover as pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, fala sobre a gente poder impulsionar as pessoas e trazer a elas o reconhecimento próprio do valor delas, né? Um valor que às vezes está adormecido, pode ser despertado e alcançar assim pontos inimagináveis, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje e trazendo um pouco da minha experiência e de tudo que a gente puder, né, agregar devido aos diversos eventos que já passamos, né? É isso aí, galera. Então fique ligado, acompanhe nosso podcast agora e não deixe de curtir, comentar. Vem acompanhar com a gente. Pessoal que está acompanhando aqui a gente, a ideia desse podcast, gente, é para a gente poder tratar sobre alguns assuntos que é do dia a dia de quem já está empreendendo, mas para quem não está empreendendo, para que ele possa entender toda essa dinâmica, né? Como é que funciona esse processo todo, né? Mas antes de qualquer coisa, né, como vocês já seguem aqui o canal Gerando Impulso, eu quero apresentar o Wallace. Wallace, fala um pouquinho sobre você, até para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Beleza, Márcio. Hoje a gente se conhece aqui da cidade, né, de Itatiaia. O Márcio já me conheceu empreendedor, né, e eu tenho uma padaria e uma outra loja agora de eletrônicos, né, e também faço alguns investimentos. Basicamente, a minha linha de empreendimentos hoje são essas. Mas eu iniciei bem cedo com a mentalidade empreendedora. Aconteceu o seguinte, Márcio. Eu vim de uma escola bem humilde e na época eu consegui estudar para conseguir uma bolsa num colégio que era particular, que era bem melhor, sabe? E chegando lá eu tive um choque de realidade muito grande. Porque as pessoas da minha sala eram muito superiores a mim naquele momento em questão de coisas, sabe? Eu me sentia meio desvalorizado. E como eu estava estudando, me melhorando, eu já comecei a pensar maneiras que eu podia levantar meu próprio dinheiro, sabe? Então foi aí nessa época que eu comecei a trabalhar, na idade de 15 anos mais ou menos, sabe? E estudar. E o meu primeiro empreendimento era algo que eu fazia sozinho, que era dar aulas de música, entendeu? Comecei a dar aula de música para criança, entendeu? Então, criei uma espécie de comunidade ali com isso. Perdão, gente. Foi interessante esse processo. Mas então você é músico, então? Isso. Comecei a tocar na igreja e tudo mais, né? Me desenvolvi na parte musical bastante. E chegou um ponto que isso foi um dos talentos que eu consegui, de maneira autônoma, assim, explorar, sabe? Eu considero como minha primeira ideia empreendedora, vamos dizer assim, né? E esse fato de eu ter um choque de realidade, que é um dos fatores que mais move um empreendedor, que é o inconformismo, né? Quando você se depara com uma situação da qual você não se conforma, você precisa fazer alguma coisa para você poder sair daquele estado, né? Como eu era adolescente, não tinha tantos recursos, o meu primeiro passo foi esse, né? Logo após me formar, né, que era um curso técnico que eu estava fazendo ali também, eu
até consegui trabalhar uma época na indústria, mas não me adaptei bem. Logo depois comprei umas ferramentas e comecei a fazer serviço aí para os outros por fora, sabe? Mas você chegou a trabalhar em linha de produção? Como é que foi essa sua Minha experiência? experiência na indústria, eu trabalhava na parte de manutenção, entendeu? Eu fui formado Uhum. técnico em mecânica, depois fiz um outro curso de especialização em técnico eletricista, né? E juntei as duas coisas, comecei a trabalhar na indústria, na parte de manutenção geral, entendeu? E vendo certo meu potencial, já com algum inconformismo na mente, saí da indústria, comecei a trabalhar fazendo serviço autônomo, sabe? É uma das maneiras que a gente tem eu nunca me adaptei bem a trabalhar para os outros. Eu achava que o salário que eu recebia era muito pouco diante do que eu podia gerar, sabe? Então assim foi. Até que tive até que uma boa fase, né, nessa época que eu comecei a fazer alguns atendimentos aí de serviços, né? E, e foi assim meu segundo empreendimento, vamos dizer dessa forma. A questão da música eu não consegui levar por muito tempo, porque porque acabou que chegou uma época que eu precisei estudar mais do que me sobrava tempo, né? Mas graças a Deus as coisas foram encaminhando. E isso tudo aconteceu porque você é muito novo, né, Wallace? Então, Exatamente, assim, tem mas isso isso também. tudo aconteceu, você estava com quantos anos? Isso tudo foi dos meus 15 até os meus 19 anos, mais ou menos. Então, dos 15 aos 19, você teve todo esse Todo esse processo. processo, entendeu? Entendi. E aí, eu sempre tive essa linha meio inconformada, acho que herdei um pouco do meu pai, porque meu pai sempre foi padeiro, sabe? Mas ele era um bom padeiro no que ele fazia. E ele sempre ganhou bem como padeiro, e por muitas vezes ele tentou ter a própria padaria dele, sabe? Foi assim, se não me engano, 3 vezes. E ele quebrou a cara algumas dessas Nossa. algumas vezes, né? Porque o empreendedor, ele não nasce formado, ele não tem estrutura, não tem apoio para executar muitas das ideias, né? Um cara igual o Márcio, por exemplo, se a gente olhar 20 anos atrás, para ter acesso a esse nível de conhecimento, entendeu? Então eu entendo as dificuldades que meu pai passou. Hoje a gente está um pouco melhor, porque depois desse processo que eu contei da minha vida aí, eu acabei vindo para Itatiaia e junto com ele a gente começou a trabalhar numa fábrica de pão, que era eu e ele e mais um, se não me engano, que era um motorista, né? E nós três ali naquele momento, trabalhando bastante, né? De domingo a domingo, conseguimos dar um avanço bem grande. E essa fábrica foi se desenvolvendo muito e crescendo e começando a atender vários mercados. E hoje em dia é uma tendência essa linha de automatizar alguns processos, né? Uhum. Você até fala disso em outros setores, né? Mas no, Exatamente. no setor que eu trabalho hoje, que é o ramo alimentício, uma das maneiras de automatizar os processos, de diminuir situações, é trabalhar com itens congelados. É até bom para que vocês aí entendam quando ele fala sobre automatização, gente, que é uma sacada absurda, né? Porque antigamente, para que você pudesse ter uma padaria, você obrigatoriamente tinha que ter um padeiro, você tinha que ter o equipamento, Exatamente. tinha que comprar farinha, ter todo aquele processo de fabricação, deixar dormir o pão, e aí você chegar para poder assar. E a grande característica do negócio dele e do pai dele hoje é que eles têm uma fábrica de pães, gente. Não é uma padaria, não, gente. Além da padaria, eles têm uma fábrica de pães. Exatamente. E é uma sacada que você faz o pão, você congela e já entrega ele congelado pronto, somente com o tempo que ele tem para poder ficar, para poder crescer, né, Isso, Wallace? exatamente. Isso aí tem sido uma das grandes inovações do ramo alimentício quando se fala de padaria. Por quê? Vocês devem observar, de maneira geral, que alguns setores a mão de obra vai ficando escassa. Então, o cara que já está empreendendo, ele começa a passar pelas dificuldades dele, né? Uma delas é contratar boa mão de obra. E existe também um fato que eu acho interessante, sabe, Márcio? Estava pensando nisso esses dias. Você tem que observar um garoto, 20 anos, hoje,
qual que é a intenção dele em estar em profissões antigas, por exemplo? Você acha que ele tem interesse em ser um açougueiro, em ser um padeiro, entendeu? Ou até mesmo ser um vendedor, Ou Wallace. até mesmo ser um vendedor. Porque, assim, uma das coisas que a gente escuta muito, né? A pessoa, ela quer estudar para ter uma formação, para poder entrar numa empresa. E o vendedor é a última opção dele quando ele está desempregado. E aí, assim, eu acho que isso que é uma grande alteração de valor, porque, cara, o vendedor hoje, no meu ponto de ver hoje, como empreendedor, é a principal função de qualquer empresa. Exatamente. Então, seja ela de uma empresa grande ou de uma empresa pequena, como as nossas, o vendedor é o cara que mais ganha dinheiro. Entendeu? Ele ganha muito mais do que a pessoa que está no dia a dia. Por quê? Porque a característica de venda é você trabalhar com metas. Eu acho que quando você coloca ali o primeiro ponto de insegurança, né? Porque o vendedor em si ele vai ter um valor menor de salário, mas a meta dele, quando ele bate, ele tem uma remuneração absurdamente alta. Ele tem espaço para crescer, né? Uhum. Essa que é a grande questão. Eu estava comentando sobre a questão, às vezes, do jovem abandonar algumas profissões e às vezes a gente focar muito no que o estudo formal vai trazer, entende? Eu também já passei por isso porque eu fui à faculdade, né? Numa época distinta, fiz engenharia e eu pensava numa época, né? Caramba, vou me formar, vou ser um engenheiro, entendeu? E acabou que isso tudo meio que coincidiu na minha vinda para trabalhar com meu pai e meio que acendeu uma luz na minha mente, entendeu? Que eu poderia sim me formar, tirar os proveitos da educação formal, mas que eu tinha muita possibilidade empreendendo, entendeu? Esse é um fator assim que colaborou muito para a minha decisão do que eu iria fazer dali para frente, entendeu? Então, eu acredito muito na educação formal, a gente não pode descartá-la, a gente precisa desses profissionais, entendeu? Mas a gente tem visto algumas profissões caírem no esquecimento, né? E as pessoas, às vezes, não acreditarem no potencial dela como empreendedores também. Eu sou uma pessoa que vim do ensino formal, né? Uhum. Que quando eu entrei lá na Xerox, eu tinha 14 anos. E aí você passa todo o processo da sua adolescência vendo a estrutura de uma empresa corporativa. E aí eu fui, né? Eu sou técnico em contabilidade. Aí depois eu fiz faculdade de administração, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, Green Belt em linha Six Sigma, certificado por dentro da própria Xerox. Então eu vim dessa parte de formação acadêmica. Eu vejo ela muito importante na estrutura do profissional. Mas as pessoas elas se pegam muito nisso. Eu só vou fazer isso quando eu tiver a formação. Exatamente. Eu só vou fazer aquilo quando eu souber. Muitas vezes, o simples fato de você iniciar, de você tentar, é o principal estopim do processo do seu sucesso. Exatamente. Seja você num concurso público, né? Eu vou estudar, então você vai lá e estuda. Tome essa iniciativa. Eu vou abrir um negócio. Tome essa iniciativa. Eu vou trabalhar para uma multinacional ou para uma empresa. Vou ser vendedor. Tome essa iniciativa e vá. Independente se você já tem ou não essa formação específica. Se você não tem e precisa, aí você busca, você corre, você vai se formar. Agora, as pessoas têm o costume muito de ficar ridicularizando a questão. Fulano digital não tem segundo grau e é milionário, eu estou estudando muito, eu vou largar o estudo. Não, cara. Essa pessoa teve Exatamente. São situações muito diferentes, muito difícil avaliar, sabe? Eu acho interessante, Márcio, as pessoas entenderem que a educação formal, ela também é um investimento de tempo e dinheiro por muito tempo. Entende? Às vezes, para você se formar engenheiro, você tem uma faculdade que você vai pagar mensalidade de R$1.000 por mês durante 5 anos. Entendeu? A pessoa está disposta a desprender um esforço na educação formal, às vezes não está disposta a desprender o mesmo esforço no empreendimento próprio. Isso também é uma conta que as pessoas não fazem. Entendeu? Existem pessoas que deram sorte sem ter a facilidade do
toda a educação formal, sim, mas o empreendedor, ele não pode deixar de estudar. É outra coisa que as pessoas também acreditam. Concordo com você. A gente tem que estudar todos os dias, se adaptar, se atualizar em um monte de informações, porque senão a gente fica para trás, entendeu? Então a gente está sim estudando, está sim trabalhando em um monte de questões de uma maneira um pouco informal, digamos assim, entendeu? E se desenvolvendo, entendeu? Gente, ele fala isso, tá? Porque o cara é um crânio na questão de investimento. Por quê? Porque ele viu que ele poderia gerar valor com aquilo que ele já tinha. E ele não esperou as coisas acontecerem, né, Wallace? Você Exatamente. buscou conhecimento, então hoje, se você tem um know-how nessa questão de investimento, para quem não sabe, é a parte de investimento em bolsa, mercado de capitais, criptomoeda, essas anuâncias todas, e ele buscou informação, do mesmo modo que ele teve agora, recentemente, um novo empreendimento, voltado também para a parte de tecnologia e tal, mas é por quê? Porque busca conhecimento dia após dia. Diariamente, isso aí. Então, eu estava falando mais cedo da ideia do meu pai com a fábrica, né? E a gente acabou tendo também uma padaria. Ela funciona como uma espécie de um mostruário do que a fábrica é, entendeu? Tem ali toda a linha. A gente trabalha dentro dessa linha automatizada. Muitos itens congelados. E mesmo assim, prezando muito a qualidade. O Márcio é nosso cliente lá. Ele sabe como é que é o padrão, entendeu? As pessoas têm até um pouco de preconceito, né? Com essa linha industrializada, mas o mundo está se moldando, né? E está se formando necessário, porque não existem mais os profissionais e não existe mais a intenção das pessoas serem esses profissionais. Ó, pãozinho de queijo industrializado, congelado, e você que está vendo, todo mundo usa. Entendeu? Então, ou seja, ao ponto que a gente pode comer hoje um pãozinho fresquinho e ele foi fabricado dentro de um padrão, foi congelado, né, antes dele crescer, tá, gente? Isso não é aí. o pão já grande, não, tá? É o pão ali, ele vai entrar, tem aquele processo que a gente estava vendo de 12 horas de descongelamento, você tem todo esse processo, tem todo né? esse processo. É interessante ver como que a tecnologia vai evoluindo dentro de alguns ramos, né? E igual o Márcio comentou, fora a padaria, que também faz parte do nosso negócio, uma das coisas que eu tenho investido muito é no conhecimento de educação financeira. Porque às vezes o empreendedor ele ganha dinheiro e não consegue reter o dinheiro. É um ponto assim crucial para as pessoas, porque geralmente quem empreende, ele não tem uma estrutura, né, de todo o conhecimento do que ele tem que fazer, ele vai aprendendo ao longo do caminho. E sobre dinheiro, geralmente não é ensinado bem, entendeu? Não é ensinado bem nas escolas, às vezes os pais não têm conhecimento para poder passar uma melhor instrução. E aí você vai aprendendo na marra, e você tem que administrar os seus recursos de uma maneira diferente. Tem empreendedor que não sabe a diferença do lucro da empresa para o salário que ele tem que tirar para ele. Rapaz, eu tô com um conteúdo pronto para a gente poder fazer o lançamento, que fala exatamente sobre lucratividade, né? Como hoje a gente atende muitos clientes via mentoria de marketplace, né? É assim, absurdo, porque é uma característica de população empreendedora. Sim. Que entrou porque estava na necessidade. É um processo fácil, porque você compra um produto, você coloca lá no Shopee, Mercado Livre, e você vai e vende. E foi muito interessante, porque essas pessoas, ou elas eram engenheiros, administradores, mas você tem pessoas, eu tenho clientes que são dentistas, são fonoaudiólogos, e começaram a vender dentro da Shopee, e o negócio engrenou e começou a vender bem. E aí, quando a gente sentou com a nossa mentoria para poder analisar a empresa, para poder colocar, automatizar os seus processos e transformar os problemas operacionais em lucro, né? Aí foi a primeira pergunta: qual que é a sua margem de lucratividade? As pessoas não fazem ideia. Não, sabe por quê? Porque assim, eu vou contar, para você que já vende via marketplace, você sabe que isso aí é o processo seu. Você vende hoje, você despacha. A partir do momento que o cliente deu o aceite, que recebeu a peça, o material, o Shopee, se você for pessoa jurídica, ele te paga em até 7 dias. Sim. Ele libera o dinheiro na sua conta. Aí você vai, pede o saque dele. Demora mais entre 24 e 48 horas para estar na sua conta. Se você vendeu hoje, teve 5 dias de transporte e entrega,
mais 7 dias, são 12 dias, mais 3 dias para entrega, são 15 dias do processo que você vendeu ao processo que você vai ter o dinheiro na sua conta. Quando você tem um volume grande, imagina que a cada 7 dias, porque isso aqui encavala, né? 15, 15, aí você vai ter 7. Sim. Então, assim, a cada 7 dias você está fazendo um saque de 15 mil, 20 mil reais. Então, você está vendo o quê? O fluxo de dinheiro na sua conta. O dinheiro entra, você vai, eu tenho que pagar isso, pagar funcionário e tal. Mas quando a gente sentou, falou assim, cara, qual que é a sua margem de lucratividade? E a gente, porque... Primeiro erro, né, que a gente já sabe, confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro próprio, Nossa, né? complicado. Exatamente, que foi o que você disse. A pessoa não sabe, ela vai lá, eu preciso de R$ 1.000 hoje, vou lá, quero comprar um carro, vou lá e compro o carro. O cartão da empresa tem. O cartão da empresa eu vou e parcelo. E aí quando a gente sentou, cara, e assim, foi absurdo. Eu te falo assim, com tamanha tranquilidade. 90% dos meus clientes não tem 15% de margem dentro da Shopee. 15%. Isso os melhores, 15%. Aí quando eu pulo para o Mercado Livre, aí vai ter em torno de 20%, 22%. Aí fala, mas para quem trabalha com loja física como a gente, uma margem absolutamente baixa, porque a gente tem uma margem um pouquinho mais alta. Algumas vezes até mais alta, né? Sim. Mas, como lá eles têm fluxo, não tem dia, porque vende todos os dias, final de semana, feriado. E aí eu fui sentar, cara, tinha cliente que estava com 5% de margem. Que isso? E faturando 200k por mês. Rapaz, 200k por mês. Era para estar bem. Era para estar bem. E aí quando a gente sentou, foi organizar, ele não tinha uma metodologia de ajustamento de preço, ele não sabia uma composição de preço correta. Por quê? Hoje na internet tem muita gente que ensina você a vender dentro do marketplace. Sim, eu te ensino a você faturar 10k dentro do Shopee, bacana, ele vai te passar uma metodologia que funcionou para ele, que realmente funciona. Só que ele não te ensina a ter a gestão do seu negócio. Não. Ele não te ensina você fazer uma precificação correta. E assim, existem custos dentro do seu processo que, assim, para você que tem a fábrica lá, tem a padaria e tem a loja, você imagina só você colocar um processo manual onde você vai ter que ter 2, 3 pessoas, isso inere a custo. E a pessoa não sabe que simplesmente ela comprar uma impressora que já imprime a etiqueta e você já cola, te traz uma redução do seu custo absurdamente alta, porque você não tem que comprar papel A4, você não tem que cortar, tem o tempo. Uma das coisas, eles não fazem ideia que o valor do tempo. O valor do seu tempo. O valor do tempo do seu funcionário, eles não medem, e o valor do tempo do empreendedor. Imagina só o Wallace tendo que se depender para poder estar sempre fazendo uma coisa dentro do processo seu. Uma vez ou outra, gente, é normal. Eu mesmo vou aqui, atendo cliente, subo em escada para mexer na parte de rede Wi-Fi, vou em cliente, viajo, atendo aqui na própria loja, aqui fisicamente, mas isso são pontuais, são situações que necessitou. Exatamente. Mas não é o dia a dia. Porque toda vez que você utiliza o seu tempo em processo, você pega o seu tempo em estratégia. Exatamente, entendeu? Exatamente. E o valor do seu tempo, gente, é um custo para você absurdo, porque você, como empreendedor, tem que estar focado no quê? Em como gerir a empresa, em como ter maior rentabilidade. Na estratégia. Exatamente. Esse é o grande ponto. E assim, muitos empreendedores demoram para poder ver isso. Ele vai ver isso quando ele está vendo que o dinheiro não está sobrando, vendo que ele está trabalhando muito, e ele não para nesse processo todo. Exatamente. Né? Eu achei interessante o Márcio comentando nisso do relato dele, que muitas das pessoas que começaram a empreender, às vezes vinham de uma profissão formal, ok? E se você parar para avaliar pelo perfil financeiro dessa pessoa, ela poderia estar melhor, mesmo no emprego dela. Entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta capciosa. As nossas escolas ensinam educação financeira na instrução básica? Nem um pouco. Somente quando você vai fazer uma faculdade que dá uma pincelada. Eu acho que isso é uma grande questão para ser avaliada aí pelos nossos legisladores, né? Quem são os responsáveis por isso, porque a educação financeira ela já tem que ser dada na instrução básica, no ensino básico. Exatamente. Eu tenho visto
eu que venho dessa área que também busco conhecimento financeiro e investimentos, que tem se difundido muito bem pela internet bons conhecimentos nos últimos anos. Só para vocês terem noção, nos últimos 5 anos, os investidores na Bolsa de Valores do Brasil mais que dobraram. Entendeu? Ou seja, pessoas que não tinham ideia do que, como investir, agora já têm noção, entendeu? Estamos chegando aí a quase 6 milhões de investidores hoje no Brasil. Caramba. Então, mas ainda é muito pouco. Tem que avaliar que o Brasil tem 200 e quase 212 milhões de pessoas. É muita gente que ainda não investe. Tem gente que não tem condições ainda de investir também, entendeu? Porque o empreendedor, às vezes, ele também peca numa coisa, Márcio, de pular processos. Queimar etapa, né? Queimar Ele etapa. quer chegar mais rápido, né? Ele quer chegar mais rápido. Para você investir, você precisa ter organização financeira primeiro. Esse é um grande ponto, entendeu? E se você não tiver, esquece. Para você fazer o seu negócio sobrar dinheiro, você também precisa ter organização financeira. A organização financeira é para gente formal, é para gente que recebe algum auxílio, é para gente que empreende, é para investidor, é para todo mundo. Eu lembro de uma certa vez que eu trabalhava no almoxarifado lá da própria Xerox e a gente ficava assim, achava absurdo. E tinha um rapaz que trabalhava lá no almoxarifado, ganhava igualzinho a gente ganhava, porém o rapaz tinha 3 vezes mais coisa do que a gente. Mas por quê? Na época eu tinha 19 anos, curtindo a vida adoidado, né? Queria só sair, e ele não, ele tinha uma meta, ele queria chegar e ser concursado público dentro do setor que ele tinha escolhido, que é da aviação, né? E, cara, não é que o cara foi, meu amigo, e conseguiu. Ele se formou, depois fez já era formado, fez prova e entrou. Hoje um cara, tá muito bem financeiramente, mas ele já estava antes dele entrar no concurso público. Exatamente, começou na mente dele, né? Exatamente. Então, o mindset de você mudar o mindset nosso, o pensamento íntimo nosso, aí vem na questão que a gente estava falando. Na instrução básica, basicamente, eles te mostram as questões mais corriqueiras. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente tinha alguns ensinos específicos, como OSPB, a Organização Social, tinha outras matérias que moldavam as pessoas a pensar um pouco diferente. E a cultura nossa hoje, ela faz muito a criação em lote de pessoas que vão executar e não pensar. Exatamente. Eu acho que esse que é o grande ponto que eu falo muito no nosso próprio conteúdo aqui, que a pessoa precisa pensar, ela precisa exercer a função que o cérebro foi feito para poder pensar e não somente executar. E quando você entra naquela fila, que você se forma no seu 2º grau, que você tem que fazer uma faculdade, não é porque você quer, é que você tem. Exatamente. Foi dito para você que você tem, né? Isso. Aí você vai, faz a sua faculdade, consegue um emprego na indústria, não sei, onde que ele quer, e ele fica ali. Só que ele não pensa diferente. Ele está pensando no quê? Em trabalhar no horário de 8 da manhã ou 7 da manhã até às 17 horas. Ele está pensando em ter o final de semana livre. Sextou, né, gente? A pessoa fala muito, sextou, né? Sextou. E ele está pensando nas férias e no 13º dele. Para quê? Para viajar ou para trocar de carro. Mas para crescer o seu patrimônio, crescer o investimento nele em infraestrutura. Por que eu falo muito crescer nele? Porque tem pessoas que se formam e nunca mais estudam, não compram um curso, não fazem nada. Aí sabe quando vai fazer? Quando perde emprego. Exatamente. Que a gente escuta muito, eu preciso me reciclar, porque eu fiquei muito tempo empregado. Eu falei, gente, você estava com estabilidade, você poderia estar investindo em você, em algo próprio, em algo em terceiros, e você não faz. Então, essa é uma questão que vem da cultura nossa. Aí quando a gente, eu não estou fazendo, gente, uma base comparativa aqui não, tá? Deixa bem claro isso. Mas se você pegar o ensino americano, ele ensina você, desde cedo, a ser autossuficiente, a você ser um empreendedor. Tanto que as crianças, desde cedo, têm a questão da venda de garagem.
Para você que não sabe o que é uma venda de garagem, nada mais é do que você pegar o que você não utiliza mais e vender num preço menor. Mas por que você vai vender uma coisa que você não usa mais? Você gerar dinheiro. Exatamente. Pra você pegar esse dinheiro e comprar uma coisa nova. É cultura. No Brasil, o cara chega aos seus 30 anos, ele olha para dentro do quarto, tá todos os seus brinquedos, tá todas as suas coisas guardadas e ele não aprendeu. Coisas que não são úteis, né? E o que ele não aprendeu, principalmente, é como ser, como ter o perfil vendedor. Que é uma das coisas que a gente mais fala, né? Porque a pessoa lá acredita que a venda, ela também é só de produtos. Não. Mas a venda também é da sua imagem, entendeu? Para você conseguir um bom emprego, você não tem que ir bem vestido, ter uma boa conversa. Você está vendendo quem você é, entendeu? Exato. Então até nisso as pessoas têm que pensar como que a comunicação delas com as outras pessoas, que esse processo de venda auxilia muito, como que ela é importante. E eu fui aprender isso, Alan, eu estava com os meus 14 para 15 anos. Porque quando eu entrei lá na Xerox, para quem não sabe, gente, eu sou gago. Eu não deixei de ser gago, eu melhorei muito, mas eu sou gago. Eu tenho essa convicção. Porque é um problema psicológico meu, eu tenho um problema de dicção. E eu trabalhei muito nisso, mas eu fui trabalhar com meus 14 para 15 anos, porque eu tinha entrado lá na Xerox depois de ter passado algumas vergonhas. Olha só como é que foi interessante. Eu não atendia o telefone com medo de falar Xerox. Porque se eu fosse falar Xerox, eu iria gaguejar e não ia sair o Xerox. E aí eu tive uma oportunidade grande de fazer um curso pela Arquidiocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, que é um curso de radiodifusão e oratória. Então eu aprendi a fazer oratório, eu aprendi a trabalhar com radiodifusão, a estar falando, e eu tive um auxílio muito grande de fono e de psicóloga, né? E aí eu fui entender a questão da apresentação, a questão de você vender você. Então assim, eu fui entendendo que eu precisava melhorar a minha imagem, porque eu queria ser alguém. E a minha imagem não é somente físico, mas como eu falo de mim para os outros, como é que eu coloco a minha ideia em posição. E aí eu fui trabalhando nesse processo e, cara, eu tenho um orgulho grande, porque eu vim para a área do empreendedorismo tem 6 anos, né? Mas até lá foram 22 anos dentro da Xerox. E eu entrei como menor, como guarda-mirim ou office boy, como muitos falam, e cheguei a gerente nacional de uma multinacional. Um rapaz que veio do morro, que estava estudando, escola pública, gago, mas eu fui entendendo que se eu quisesse algo diferente, tinha que partir de mim. Exatamente. Não adianta a gente estar falando aqui sobre empreendedorismo, gente. Assim, pô, eu quero muito isso, mas quando que o governo vai dar? Quando que não sei quem vai... Não, cara, não espere dos outros o que é para você fazer. Você se responsabilizou, se conscientizou e atuou para resolver o problema. Entendeu? Exatamente. E aí foi uma grande alteração minha, que foi aprender a falar. E aí eu consegui colocar em ordem o que eu estava pensando, como eu estava comunicando. E hoje eu falo para você, cara, eu amo vender. Eu amo, cara, eu amo estar sentado falando com um cliente. Pego uns desafios aí de alguns clientes que só Jesus na causa, mas é muito bom porque você consegue colocar, claro, tem aqueles que têm mais perfil, né? E eu acredito que o perfil você vai melhorando ele, vai potencializando. E aí eu fui entendendo isso e fui trabalhando ponto a ponto, ao ponto de hoje eu conseguir gravar esse podcast, gravar vídeo, falar com todo mundo e ter a certeza que eu vou gaguejar, mas isso não vai impedir de eu continuar falando. Então assim, o mindset, que aí eu bato muito nisso, gente, independentemente da sua classe social, se você já é um empreendedor, se você é um aspirante, ou se você pensa um dia em empreender, não deixe as adversidades que vão acontecer te impedir de fazer aquilo. Exatamente. Entendeu? Seja você querer, eu quero investir, Wallace, mas eu não tenho dinheiro. É a primeira objeção, essa adversidade. Então, como é que você melhora para ter dinheiro? Primeiro ponto. Eu quero investir, mas eu não sei o que eu vou investir. Então, entenda. Pô, teve um cara... Eu recebi uma mentoria aqui de uma pessoa que, eu quero vender no Shopee. Eu falei, beleza, qual que é o produto? Ele falou, não sei ainda não.
Falei, como é que você quer vender algo se você não sabe o que você quer vender? Ele, não, eu estava pensando em vender item tal. Eu falei, tá, mas esse item aqui, você vai comprar ele onde? Ah, eu vou comprar ele de São Paulo. Ah, beleza, São Paulo, você tá onde? Ah, eu tô em Goiânia. Falei, seria mais fácil você vender algo que você tenha em Goiânia? E a gente foi e listou algumas coisas que tem em Goiânia de fabricação. Que lá tem bastante fabricação de roupa também, né? Ele queria vender sapato. Eu falei, não, pô, por que você não vende roupa? Ele, mas eu não entendo. Eu falei, então, oportunidade 1, estude. Você está do lado de um polo grande de fabricação. Se você depender de um produto que você conhece tênis, ele não. Então, você ia ter que estudar. Então, senta, estude aquilo que você quer antes que você tomar uma decisão. Entendeu? Como eu sei que você, antes de você abrir esse terceiro empreendimento seu, você fez uma análise de mercado. Você estudou como é que era o perfil. Você viu a oportunidade que estava sendo gerada. E não simplesmente falou o seguinte, eu quero abrir, vou escolher o local, eu vou e abro. Não é assim. Eu sei que você sentou, você analisou, você verificou. E essa questão de você analisar, que é queimar a etapa que muito empreendedor faz. Exatamente. O cara, ele é mandado embora, e ele chega e fala assim, vou abrir um negócio. E vai e abre. Ele não olhou, ele não viu. Cara, eu falo, gente, Eu até entendo que no primeiro momento, às vezes a intenção da pessoa empreender, o que motiva ela no primeiro estágio, às vezes é o dinheiro e a necessidade. Uhum. Eu até entendo. Mas chega um momento que para você ter resultado, você tem que parar, pensar e planejar. Hoje tem muitas pessoas que vendem curso na internet, como eu, né? Que a gente vende conhecimento. Porque eu vivo isso. Eu vivo essa questão de gestão. Hoje a gente tem 3 empresas aqui. Então a gente vive isso. Tem gente que vive vendendo curso que ele não conhece aquela realidade. Que não é funcional. Né? Exatamente. Essa pessoa, ela talvez pela necessidade, né? Ela caiu no meio digital e na vontade de arrecadar dinheiro, né? Ela faz qualquer coisa, entendeu? Inclusive polui o conhecimento. E aí acaba que gera um preconceito de muitas áreas. Mas fulano vende e o fulano nunca fez isso, né? Como eu adoro algumas pessoas, quem já me segue sabe, eu fico puto, cara, quando tem aquele cara que fala e vende de empreendedorismo, mas nunca empreendeu um palito. Exatamente. O cara vende curso de criptomoeda, não entende nada. E ele nunca investiu em nada, ele não teve retorno, não fez nada. E aí eu fico puto. Teve até um vídeo meu passado que eu fiz um desabafo, cara. De pessoas vendendo algumas coisas. Eu falei, gente do céu, olha. Não é porque o cara tá andando num carrão, que ele vendeu, ele foi muito bom vendedor. E aí, quando você vai ver, tem muitas pessoas que falam, mas não deu certo. Não, existe questão de método, se você não seguiu o fez, método, né? Ou aquele cara que, cara, o método dele não funciona. E eu já peguei gente que, cara, teve um caso sinistro de uma pessoa que veio para nossa mentoria. E ela falou o seguinte, é que eu já fiz uma mentoria com um cara sobre gestão. Eu falei, nossa, que bacana, eu vou complementar isso, né? E, cara, quando eu peguei, assim, não desmerecendo quem fez curso técnico de administração, desmerecendo isso não, mas o cara passou tanta coisa ineficiente, não falei ineficiente, que são questões básicas, questões operacionais, questões constitutivas, precificação, a pessoa não fazia ideia. E aí, assim, eu tive um retrabalho para quebrar o paradigma desse aluno meu, porque ele falou, não, mas o fulano de tal, eu falei assim, você teve resultado com o que o fulano disse? Ela falou assim, não. É por isso que você está aqui comigo hoje, né? Pagando 6 vezes mais do que você pagou lá para ele. Exatamente. Olha o prejuízo. E eu conheci essa pessoa de uma outra oportunidade que ela não quis comprar o meu curso porque ela achou caro. É um direito dela. Ela entrou em contato, a gente falou o preço, ela, não, é muito caro. Eu falei, tá bom, ótimo. Não, você não está na hora. Exatamente. Você não está preparada para poder receber. Porque, gente, olha só, você receber feedback
E olha que interessante que eu falo, porque eu tenho propriedade disso. Estava no meio de um lançamento meu, esse cara me passou um feedback fantástico, que a gente bate um papo e fala, Márcio, ó, assim, assim, assado, pô, você não vai ficar bravo? Eu falei, não, cara, fala aí. Ele foi, falou, e detalhe, eu ajustei o negócio com base no que ele falou. E as pessoas, muitas vezes, elas não estão preparadas para ter o feedback do seu negócio, do seu empreendimento. Ela quer muito viver num mundinho dela, né? Exatamente. Elas ficam abaladas com qualquer crítica, né? Com qualquer crítica e iludidas com qualquer elogio. Essa é a grande verdade, né? E a pessoa, quando ela está em processo de desenvolvimento, ela quer que você mostre o erro dela. Exatamente. A pessoa, quando ela acha que ela já está perfeita, ela não aceita mais contribuições. Exatamente. Eu achei muito interessante você comentar, forçando algo que você falou um pouco atrás aí, a respeito do valor do conhecimento. O valor do conhecimento. Para nós empresários, que não temos todo o suporte do mundo, entendeu? Para a gente, às vezes, investir num conhecimento, num curso, numa mentoria de 2, 3 mil reais, muita gente às vezes acha que é caro. Mas uma mensalidade de uma faculdade é R$1.000, dependendo da faculdade, R$5.000, dependendo da faculdade, R$10.000, uma faculdade de medicina, entendeu? E um empreendedor, às vezes ele tem potencial de fazer mais dinheiro que um médico. E as pessoas elas não conseguem fazer essa distinção dos valores, entendeu? A questão também da credibilidade. Por exemplo, o Márcio, um profissional já da área administrativa há muitos anos, de uma multinacional, agora se expondo um pouco na internet, às vezes perde um pouco da credibilidade pelo mau trabalho de algumas pessoas. Exatamente. Né? Que vão divulgando conteúdos e conhecimentos que não funcionam. A gente espera fazer uma reciclagem desse mundo da internet, né? E contribuir de maneira positiva. Você sabe uma coisa muito interessante, cara? E assim, é até ruim quando a gente fala um caso desse aí. A gente, muitas vezes, tem mais reconhecimento de pessoas de fora da nossa cidade do que dentro da própria cidade. É verdade. E isso é uma das coisas que você para de ver, mas por quê? Porque as pessoas já criaram um preconceito sobre você, porque elas te conhecem. Elas não sabem da sua história toda, mas elas te conhecem, te conhecem. E uma pessoa de fora, que ela te conhece e vê o valor que você gera, seja de conteúdo, seja de informação, seja num curso, elas se tornam tão gratas que elas viram verdadeiramente seus amigos, seus fãs, e elas te acompanham. Isso para o mundo digital, tá, gente? Então, assim, por que eu falo isso, mundo digital? Porque no seu negócio físico, ele é igual. Você vai ter um negócio, vai ter gente falando mal de você, bem ou mal, vai ter, cara, vai ter. Vai falar mal do seu atendimento, vai falar mal. O atendimento é real? Aí você vai fazer uma análise interna. Porra, não é real, cara. Então, o que está acontecendo? Não, é real. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Entendeu? Mas, no máximo, você vai ter que aprender a trabalhar com críticas. Por isso que quem trabalha no mundo digital sofre com as críticas, porque é mais fácil fazer crítica, a pessoa entra lá no seu post, escreve a merda que ela quiser escrever. Já no físico, ela não vai passar na sua loja, na sua padaria e gritar uma merda. Ela vai, no máximo, comentar com uma outra pessoa, mas não vai fazer isso. A internet, ela deu palco para toda a qualidade de pessoas. Então ali a gente tem... Ou falta de qualidade. Ou falta de qualidade de pessoas, né? Mas esse negócio que você comentou das pessoas próximas, às vezes é um pouco interessante de observar. Talvez as pessoas próximas, elas não conseguem reconhecer o seu valor, porque você e ela vieram do mesmo lugar e ela ainda está lá. Entendeu? Ela não evoluiu. Entendeu? E às vezes isso é o entendimento que alguém que está próximo da gente tem da gente. E as pessoas que estão de fora, precisando daquela contribuição sua, que vão valorizar. Né? Exato. E você tocou num ponto bem interessante. As pessoas se comparam sempre, né? Se comparam. Ela fala assim, eu estudei na mesma escola que fulano. Eu trabalhei junto com fulano. Aí eu falo para você, cara, o que ele fez de diferente? Exatamente. O que eu posso fazer de diferente?
Isso é uma das coisas que desde a época que eu era jovem, aprendi, menor lá na própria Xerox, eu colocava, cara, eu quero chegar ali, cara, o que eu tenho que fazer de diferença? E uma coisa simples, cara, eu vou te falar que para quem estuda em escola pública sente. Cara, o meu inglês, eu com 14 anos, eu não falava inglês, cara. Era aquelas negócio básico de escola pública. E, cara, eu me vi que eu tinha que fazer um cursinho de inglês. Por quê? A minha base comparativa. Entrou um amigo meu, né, que se tornou amigo, também jovem, era guarda mirim de Resende, eu era aqui de Itatiaia, mas trabalhávamos lá na própria Xerox. Mesma idade, só que ele estudava numa escola, num colégio particular de Resende. E o cara falava inglês perfeitamente. Recebemos uma visita lá, do grupo lá da própria Xerox, e o cara que conduziu aquilo me maravilhou. E, cara, ele tá falando inglês. E eu tava com 15 anos. E o cara falando inglês com as pessoas, explicando aquilo. E eu não fiquei com a inveja dele. Cara, o que eu preciso fazer? Aí eu entrei num cursinho, eu fui fazer brasas. Não tô fazendo marketing não, tá? Eu fui fazer curso de inglês, e aí eu fui entender, e aí sim eu fui aprender inglês. Entendeu? Por quê? Porque eu queria também fazer aquilo. Você atuou na sua melhoria, entendeu? É diferente você sentir inveja. Você viu um defeito seu através do exemplo de uma pessoa, ou de um mentor, qualquer coisa, que te motivou a melhorar. Tudo certo. E, infelizmente, muitas pessoas se prendem numa comparação, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele veio como cliente, se tornou um grande amigo. O cara tem 26 anos, 27 anos. E o cara bem de vida. Veio do nada. Cara, eu não tenho inveja nenhuma dele, eu, pelo contrário, eu tenho um orgulho, porque ele me passou sacadas do mundo que ele já vive, que é o mundo digital. Por mais que eu já esteja, para mim ele é novo, tem 6 anos que eu estou nesse mundo digital efetivamente, porque até então eu era somente um usuário comum. Eu postava uma foto, um vídeo e não utilizava a rede. E eu acho ele um cara muito excepcional, porque o cara consegue passar. E ele tem uma questão de chave, né? Ele quer mudar a chave na cabeça das pessoas, ele quer ser um chaveiro, né? Quer entender para mudar para sua mente empreendedora. E isso eu acho muito bacana, que é uma sacada absurda. Porque hoje, ó, dentro do Shopee hoje são 5,4 milhões de vendedores. Caramba. Dentro do Mercado Livre são quase 10 milhões de vendedores. Então é muita gente vendendo online. Isso nessas duas plataformas. Aí você tem Magalu, você tem Americanas, Shoptime, Submarino, Shein, AliExpress, Netshoes, entre outros tantos marketplaces, fora os sites. Né? Tem pessoa que ela amadurece. Né? Antigamente, você abria um site era porque você estava querendo vender via internet. Hoje, quando você abre um site, eu entendo que você está amadurecido. E grande parte deles vieram dos marketplaces. Por quê? Trabalharam online dentro de uma plataforma, entenderam e viram, cara, é menor custo, isso é fato. Você vender online, você tem um menor custo. Então, ela viu essa estrutura e aí ela montou a estrutura dela própria, o site, e foi vender. Porque eu falo muito, né? Porque marketplace é um shopping. Imagina só, é um shopping e ele aluga portinhas para você ali. Aí você vai abrir a sua loja, você abre a sua loja dentro daquele shopping, que na porta dele é a internet, é uma rodovia. Quando você abre um site, é como se você estivesse alugando uma loja do lado do shopping, fora do shopping. Então você tem que trabalhar para trazer essas pessoas. Então quando você abre, teoricamente você está mais amadurecido, você já passou por um processo. Por quê? Porque 90% das pessoas que só abrem um site aqui sem ter esse processo de maturação, eles passam muito mais sufoco. Porque elas não entendem questões de marketing. Por que não entende questão de marketing? Não entende que marketing é investimento. Exatamente. Quando você fala lá de Shopee Ads, que você tem que dar um desconto, você tem que investir, a mesma coisa para quando você tem um site. Você tem que fazer o seu Ads, Facebook Ads, tem que estar no Google Ads, TikTok Ads, porque isso vai atrair o público, seja para quem vende via internet, ou como eu que faço prospecção para curso, para quem oferta curso, você tem que entender essa dinâmica toda de ofertar, de agariar essas pessoas para que elas possam vir na sua lojinha virtual. Então ela tem que entender esse processo todo.
Mas voltando nessa questão do amadurecimento do vendedor online, né? Então, assim, a gente que está predisposto, a gente tem que entender que a gente é referência. Alguns acham bons, outros não gostam e outros acham a gente péssimo. Cara, fazer o quê? Eu estou aqui fazendo o meu melhor em contribuir com informação. Qual que é a ideia geral do bate-papo sempre aqui? É mostrar para as pessoas o que nós passamos. Exato. Quais são as grandes sacadas que a gente tem e como a gente pode auxiliar a você entender, mas não queimar a etapa. Você entender que você precisa passar por aquela etapa e eu estou te falando que dá certo. Entendeu? Então, assim, feedback seu, nesse processo todo seu de empreendedorismo, né? Desde a época que você falou que você foi estudar, você passou para poder estudar numa escola diferente, que você entendeu a questão do empreendedorismo, até hoje, no Wallace hoje, é empreendedor, com 3 negócios, rala muito. Bastante. Não tem. Empreendedorismo não tem essa questão de vida fácil, não. Você vai ralar bastante. Você usufrui muito mais, mas você trabalha bastante. Qual que é a grande sacada que você entende que aconteceu no decorrer dessa curta caminhada, que você é muito novo ainda, eu acho? Eu estou empreendendo, vai fazer praticamente 5 anos, já com empresas formais, né? Porque antes eu empreendia basicamente de maneira autônoma. Então, hoje a padaria, por exemplo, tem 11 colaboradores, aí tem a loja aqui que tem mais 2, e a fábrica também, outra empresa que, se não me engano, tem 12 colaboradores. Então você vê assim, que as coisas foram se encaixando, entendeu? Mas a coisa que mais me ajudou como empreendedor foi a minha capacidade de adaptação aos eventos. E a força de vontade de estudar situações e se melhorar, porque eu errei bastante, meu pai errou bastante, ele inclusive já até perdeu mais de um negócio nos primeiros tentativas dele, né? Hoje a gente está até que bem, e o último negócio que a gente abriu foi uma linha de franquias, porque a gente veio do comércio tradicional, né? E a gente entendeu que, por exemplo, no ramo de padaria, pela dificuldade de algumas mãos de obras, que a gente precisa de alguns modelos de negócio que funcionem de maneira mais fácil, entendeu? Que não tenha tantos processos. A gente ainda não está posicionado digitalmente, por exemplo. Que já é um ponto que, se você já está posicionado digitalmente, você ainda não vivenciou milhões de dificuldades que o empreendedor tradicional tem, entendeu? Você pode ter as suas dificuldades, que são outras, né? Mas o empreendedor tradicional quebra a porta do comércio dele, tem que esperar o cliente vir, entendeu? Ele tem o aluguel para pagar, que ele tem a luz, que ele tem o imposto do funcionário, o imposto sobre a venda, ele tem um equipamento que precisa produzir, que aquele equipamento pode quebrar. Esse empreendedor, ele enfrenta muitas situações que são uma faculdade do empreendedorismo, entendeu? Mas o que me ajudou foi a capacidade de adaptação às situações, entendeu? Assim como o Márcio, a gente estava conversando antes do podcast começar, ele comentando que lá na empresa dele, quando ele era gestor, se houvesse necessidade dele entrar numa empilhadeira, ele entrava, entendeu? Com certeza. Então a gente também, necessidade que surgir, a gente bota a nossa cara a tapa e trabalha para executar, entendeu? Porque o empreendimento, de maneira geral, quando ele começa a te dar resultado, lá por volta do 5º ano dele, você começa a ter uma posição de descanso um pouco melhor. Mas nos primeiros anos, meu amigo, você vai trabalhar bastante, vai né? trabalhar bastante. Porque assim, existem vantagens. A gente fala sobre trabalhar bastante, mas eu não troco a minha vida de empreendedor por mais nada. Bastante ralo, mas eu tenho hoje condições de poder vivenciar mais com a minha família, com os meus filhos, fazer parte da vida deles, ter do meu tempo igual. Tem dia que, cara, meu amigo, hoje não vou vir não, cara. Hoje eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Ou não, hoje eu quero fazer um churrasco numa plena quarta-feira. A gente vai lá e faz. Eu tenho que ir no Rio, tenho que ir em São Paulo. Pega o carro e vai.
Você consegue ter essa dinâmica. Você ganha uma liberdade muito maior. Muito. E você tem que saber lidar com essa liberdade com disciplina. Exatamente. Porque, por exemplo, existem pessoas que elas se dedicam muito para os outros, trabalham para os outros numa dedicação ímpar. Chega na vez de fazer por ela, a disciplina dela falha. Hoje eu vou trabalhar menos um pouco. Chega um momento que você vai estar no estágio que o Márcio está comentando aqui. É uma outra situação. O problema é quando você já começa com essa mentalidade. Exatamente. Você é empreendedor, você não nasceu exatamente livre naquele momento. Você vai construir uma liberdade. Que na verdade, no primeiro momento, você vai construir a sua estrutura e autoridade em cima daquilo que você está vendendo. Exatamente. Não adianta eu querer abrir uma loja aqui que eu abro na hora que eu quero, que eu vendo na hora que eu quero, se eu tenho uma... Não, você tem que abrir, você vai... Eu lembro que quando eu abri a segunda loja de roupa, meu amigo, 7 às 7. Então, é o compromisso para fazer as coisas funcionarem, né? Exatamente, de 7 às 7. Depois que elas funcionarem e se tornarem meio automatizadas, né? Que a gente vai engajando o funcionário, vai liderando melhor, né? Vai criando um sistema de gestão, você começa a ter um fôlego para usufruir da liberdade que o Márcio está comentando. Exatamente. Que eu acho que talvez seja o maior benefício do empreendimento. Não é. E você consegue fazer uma gestão, você consegue ter tempo. Eu trabalhei, como eu falei, né, em multinacional, eu era gerente, cara. Mas eu tinha o meu compromisso de 8 até às 17, tinha reuniões fora, São Paulo, Rio, tinha que viajar bastante. Então você acaba tendo muita atividade. E depois que eu saí, cara, eu continuei nesse mesmo ritmo aqui, quando eu montei a empresa. As empresas, né? Eu continuei com o mesmo e durante muito tempo, e até hoje, né? Eu ainda faço algumas coisas que, cara, para mim se torna benefício, né? Eu trago os meus filhos pro colégio às 7 horas da manhã. Aqui o escritório só abre às 9. Cara, eu cheguei aqui às 7. Não, 7h30 que eu paro lá na padaria para tomar um café. Para lá para tomar um café com a gente. E aí eu tomo café, vem eu com a minha esposa e sócia, que é a Sil. Hoje ela não está aqui, porque ela está fazendo outras coisas da outra empresa. Mas a gente chega aqui às 7h30, cara. E o escritório só abre às 9, a loja só abre às 9. Então a gente fica nesse horário produzindo. E quando dá um determinado horário, a gente fecha aqui e vai embora. A gente se organiza. Hoje consegue fazer isso. Antigamente, eu chegava aqui às 7, saía daqui às 19 horas, 20 horas. Muitas vezes, não foram poucas. Até o negócio estruturar e estar caminhando, né? E a gente hoje, cara, hoje a gente tem loja física, eu tenho loja digital, que eu tenho um e-commerce, que a gente vende via e-commerce, eu tenho uma empresa digital. Então hoje, o meu tempo, muitas vezes eu vou para casa e eu tenho um escritório em casa, eu montei um escritório em casa. Então a gente chega e tem dia que eu vou trabalhar home office, né? Eu fico lá em casa. Essa questão que trabalha home office, para quem é do digital, eu estava avaliando uma questão muito importante que tem a ver com o mindset. Às vezes você está trabalhando em casa e a gente está falando sobre você desprender o esforço sobre si mesmo, né? Uhum. A pessoa vai, levanta da cama, qualquer roupa de chinelo e vai para frente do computador. Tudo bem, você está num ambiente de liberdade que você tem um pouco maior quando você está em casa. Mas se você desprender o mesmo compromisso, a mesma vestimenta, como se você estivesse indo para um escritório, você estaria chegando no seu ambiente de trabalho, que é a frente do computador, com uma outra mentalidade. Isso também é um fator que influencia muito. Porque as pessoas, elas confundem você trabalhar em casa. Tipo assim, em casa tem a praticidade de eu estar à vontade. Mas muitas vezes eu trabalho arrumado. Por quê? Porque eu gravo vídeo. Exatamente. Eu faço os meus vídeos, eu estou falando, eu estou fazendo reunião via webcam, via online com vários clientes. Então, para mim, em casa, também tem a questão. Tem a praticidade, que eu consigo fazer outras coisas, mas eu tenho o quê? A minha rotina. Entendeu? Então, assim, hoje tem a oportunidade de muitos jovens estarem trabalhando de casa utilizando a internet. Existe hoje funções que foram criadas nos últimos 4 anos e meio a 6 no máximo, como gestor de tráfego, videomaker, copyright,
são funções que até alguns anos atrás você não escutava. Exatamente. E hoje são funções que você faz em casa. Hoje eu tenho gestores de tráfego que trabalham para mim que nem em Itatiaia eles moram. Moram em São Paulo, moram em Recife, moram no Rio. Eles prestam serviço para minha empresa, para Gerando Impulso, entendeu? Mas eles não moram aqui. E são pessoas de diversas idades, a maioria do mundo jovem. Mas é uma coisa que você é jovem, que está querendo empreender, entenda, você pode e deve produzir, entendeu? Trabalhando em casa, você criando, tem questão de você vender um produto digital, um e-book, é uma renda? É uma renda. Mas aí tem um ponto fundamental, eu estava até conversando com um amigo meu que ele vende esse tipo de curso, né? E a gente falando, vender curso, ensinando a pessoa a faturar via internet funciona? Ele falou, mas funciona muito. Só que as pessoas não têm a disciplina de entender como é que funciona e não têm a disciplina de saber que para qualquer negócio você investe para depois você colher os seus frutos. Então, numa loja física, vou dar o exemplo aqui de uma loja física, você vai investir com o quê? Infraestrutura da sua loja, material para sua loja, funcionário para sua loja, e você vai abrir a loja. Você não vendeu nada ainda. Você montou a loja e abriu. Pum! Você vai esperar a cliente entrar para você poder vender. Quando você está falando de produto digital, qual que é o seu investimento inicial? Tráfego. Para quem não sabe, não é traficar, não é tráfego. É você fazer o investimento em ads, para que você gere propaganda dentro das plataformas, seja Facebook, Instagram, Google ou TikTok. São as principais hoje. Então a pessoa esquece disso, ela compra um curso, ela quer vender via internet um curso XPTO, mas ela esquece que ela tem que entender um pouquinho sobre a questão de tráfego e que vai ter que investir um dinheiro mínimo em tráfego. Então você vai fazer a mesma coisa de uma loja física. Exatamente. Só que é virtual. E o tráfego, você vai colocar o dinheiro à frente e ele vai voltar. Isso eu falo para você tranquilamente. Os meus negócios todos trabalham com tráfego pago. Todos. E eu invisto uma grana, porque retorna. A pessoa tem que entender isso. E a questão do tráfego é teste também, né? Muito. Você vai testar as campanhas, testar maneiras de posicionar aquele conteúdo para trazer pessoas, né? O tráfego pago hoje, gente, para quem ainda não entendeu, cara, busca entender esse conceito. É hoje uma das principais carreiras promissoras, não no Brasil, mas no mundo. O Brasil está exportando gestores de tráfego para o mundo. Porque o Brasil tem uma capilaridade grande, cara. Verdade. E aí você tem que fazer teste. Você aprende a trabalhar com a ferramenta, questões de público, perfil. E isso faz você ter uma habilidade que outros locais não têm. E a relação do Brasil com a internet é muito interessante. Sim. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa que nós somos um dos países que mais consome conteúdo na internet. Uhum. Ou seja, as pessoas aqui têm facilidade com a internet, entendeu? Então, um profissional que se desprender nessa profissão, ele tem chance de crescimento muito grande. Outra coisa que eu observei, uma outra pesquisa que eu vi por esses dias, é o quanto que o comércio digital representa do nosso PIB, entendeu? Em relação ao varejo. Porque o varejo é essa venda que as pessoas consomem aí, né? E ainda representa muito pouco de toda a venda do varejo. Se não me engano, era 20% da venda do varejo. Muito pouco. Muito pouco. Ou seja, 80% da venda que existe em varejo ainda é comércio tradicional. E o digital ainda está começando a se posicionar. Né? Tem gente que ainda tem preconceito de comprar na internet ainda hoje. Né? Vamos pegar um exemplo para você que mora em cidade pequena. Você muitas vezes prefere o tradicional, né? Ir na loja comprar do que fazer um pedido via WhatsApp. Sim, verdade. E eu sei que você tem o pedido via WhatsApp lá. Você tem as pessoas que já têm o costume. Eu sou um cara que, se eu pudesse, eu peço tudo via web, entendeu? Tem que ligar, passar. Cara, não dá. Eu quero entrar, quero ver, quero olhar, quero fazer o meu pedido e receber em casa. Praticidade, facilidade. Só que eu já consumo via internet desde quando eu casei. E vão fazer 18 para 19 anos. Olha só. Naquela época você falava, é fraude, golpe. Vai comprar, cara, eu comprei, já tomei? Já tomei umas
3, 4 vezes aí, faz parte. Hoje em dia, com os marketplaces que existem, né, a segurança é muito maior. Então, muito. Então, Não, e aí você falou sobre segurança, né? Na nossa loja digital é muito engraçado, porque as pessoas ligam via vídeo para saber se a loja existe fisicamente. Ela vê um vestido, né, na nossa loja, lindo. Onde é a loja? É em Itatiaia. Existe. Aí ela vai e liga em vídeo. Aí as meninas aqui mostram a loja. Por quê? Passando credibilidade para o cliente. verdade. Entendeu? Mostra que a loja existe, mostra que tem um produto. Então, essas reações das pessoas que mostram o quanto o digital ainda tem espaço para crescer, né? Bastante, Então, bastante. E você que trabalha no digital e é empreendedor, cara, tem oportunidades aí à torta e à direita. Você tem que analisar, você tem que entender, você tem que se capacitar. Exatamente. Igual eu falei um pouco atrás, eu ainda não estou posicionado no digital, mas já tem pelo menos 2 anos que eu venho buscando conhecimento, né, sobre tráfego, sobre campanha, sobre tudo isso. E o empreendedor que está em casa aí consumindo esse conteúdo, ele deve cair matando mesmo, porque... Porque assim, aí eu falo muito, né? Você vai ter pessoas boas trabalhando nisso. Vou te dar um exemplo do lançamento nosso de produto do nosso curso. Eu conheço de tráfego, já trabalho em tráfego há mais de 5 anos, só que eu não tinha tempo de ficar fazendo. Então eu tive que delegar para um gestor de tráfego nosso, só que eu estava vendo todo o processo dele, eu tinha que entender. Exato. Então muitas vezes você é empreendedor, na atividade como em geral, eu falei aqui sobre gestão de tráfego, mas pode ser em todas as atividades, você não precisa fazer aquela atividade, você precisa entender como é que ela funciona, para você saber como é que você cobra. Você tocou num ponto muito interessante. Às vezes, a gente falou disso alguns momentos atrás, que a pessoa às vezes ela é motivada a empreender por questão financeira, por questão de necessidade. Mas é muito difícil o empreendedor ter sucesso se ele não conhece o que ele tá fazendo. Entendeu? Por questão que o Márcio comentou, de cobrar. Imagina eu, por exemplo, que tenho uma padaria e se eu não souber fazer um pão, não tem condições, entendeu? Você ser gestor de um restaurante, você não sabe fazer uma comida. Exatamente. Se der uma dor de barriga, você sabe como é que você vai fazer, ué. Exatamente. Você tem que entender todos os processos. Você não precisa atuar em todos. Entendeu? Porque senão você fica sobrecarregado. Você não se torna um bom líder, porque você tem que fazer delegações corretas, né? Se você não delega, você não é um bom líder. Exato. Então, mas você precisa conhecer todos os processos para você poder atuar, para você poder corrigir a pessoa que está trabalhando, para você poder contribuir. Entendeu? Você falou aí um tema muito interessante, que eu acho que também é um grande fator de análise para os empreendedores, porque eles precisam entender que a delegação de função não é um mau negócio para ele, mas sim um processo que vai auxiliar na gestão e no crescimento do negócio dele. Porque você fica preso. Não, mas só eu faço isso. Rapaz, passa a responsabilidade, deixa uma outra pessoa fazer. Você vai crescer absurdamente. Entendeu? Vou te dar um exemplo assim, que é o perfil do comerciante antigo. Só ele mexe no caixa. Só ele. Mais ninguém. Cara, e o dia que você não tá? Exatamente. E o dia que você precisa fazer algo? Mas isso é uma cultura, tá? Tem muito dono de negócio que só ele mexe com o financeiro. Só ele, mais ninguém. Eu falei, gente, e você consegue fazer tudo? Eu não consigo. Entendeu? Não é porque eu tenho 3, não, é porque eu não consigo, porque eu tenho as minhas habilidades, eu conheço bastante. Só que ficar no dia a dia vendo, vou dar o exemplo nosso aqui, fatura, boleto, se pagou, se não pagou, como é que tá, os vencimentos. Cara, eu tenho uma pessoa que faz isso aí hoje. Entendeu? E me libera para eu fazer 300 outras coisas. Sou muito mais produtivo em outras coisas. Cobrança, cara, eu tenho uma pessoa que faz a cobrança. De vez em quando que o cliente liga, massa, fulana tá me... Nossa, deixa eu falar com ela lá, deixa eu ver o que eu posso ajudar. Por quê? Porque eu não tô... Eu sei como é que funciona, mas não sou eu que executo. Então, assim, o empreendedor fica muito paranoico nisso, né? Não, só eu faço isso, só eu faço aquilo. Então, assim, se desprende um pouquinho. Não tô falando que você poder largar a mão. Não, nem para que você saia
do processo e veja de uma forma mais holística como é que funciona a sua empresa. Um olhar mais observador. Aí você vai conseguir ter Isso aí. sacadas. Você tem que ter controle de tudo, mas você não pode executar tudo, né? A grande questão é essa. Porque senão você fica igual o pato. Sabe como é que é pato, né? O pato nada, o pato voa, o pato anda, mas o pato não faz nada direito. Ele não nada bem, não voa bem, não anda bem, não sabe nem correr. Entendeu? A grande questão é essa. O empreendedor pato, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo bem. Exato. Ele tem que escolher no que ele é bom. Eu sou bom gestor, sou bom em vendas. Eu vou atuar mais na área de vendas. Entendeu? Eu tenho que trabalhar a questão financeira porque eu tenho que olhar os números, entendeu? Mas não precisa ser eu que vou receber todos os pagamentos, entendeu? Exato. Então, essa questão de delegar, ele te libera tempo para que você trabalhe na estratégia, que a gente falou lá no início. A estratégia é a maneira com que você vai visualizar o seu negócio crescer. O que você precisa fazer para que você cresça, que você ganhe mais dinheiro? Entendeu? Você está perdendo tempo atendendo todos os seus clientes, às vezes, né? Você não está tendo tempo de pensar. E pensar faz você ver de uma outra ótica que você não estava vendo. E assim, para quem trabalha com mercado digital, seja criptomoeda, seja com investimento em bolsa, em título, em fundos, você está sempre olhando lá para frente, né? Você não está olhando para o negócio que está acontecendo hoje. Você está olhando sempre para um futuro que vai estar acontecendo. Eu acho muito engraçado, né? Quando coloca lá, naquela matriz de tendência, as pessoas que não conhecem falam assim, como assim uma matriz de tendência? Como está tendo uma tendência de alta, você está caindo aqui? Porque isso é um olhar, é um estudo, você não está inserido, mas você está olhando, você tem uma tendência que você conseguiu observar. E isso para o negócio seu também é do mesmo jeito, você vai observar ele de fora, vai olhar as tendências, se a pessoa continuar fazendo isso, vai dar merda. Exatamente. Então eu vou ter que atuar aqui. Exatamente. O empreendedor tem que fazer essas perguntas para ele. Ele tem que saber o quanto que ele vende, como que está a margem dele, se a empresa está crescendo, quantos por cento, se o lucro dele está crescendo, se ele está tendo alguma saída que não era para ter, uma despesa extra que está fazendo o dinheiro dele escorrer. Ele tem que olhar esses detalhes que vão fazer a empresa avançar. Agora, a questão de detalhes do dia a dia ali, né? De maneiras operacionais, ele não vai dar conta de cuidar Não dá. Não dá conta mesmo. É isso aí. E falando um pouquinho sobre essa base de conhecimento sua, né, Wallace, sobre investimento, para o pessoal que quer entender um pouquinho como é que funciona essa questão de investimento. Eu coloco o dinheiro hoje e amanhã eu já consigo ter lucro nele. Como é que funciona isso? Vou abordar isso aí com mais detalhes, porque realmente o pessoal tem muita curiosidade, né, Márcio? Primeiro ponto, eu acho que a pessoa tem que fazer um auto-julgamento para ver se ela está preparada a investir. Essa é uma das coisas que eu acho mais interessante para a pessoa fazer esse julgamento. Por quê? Existe um momento certo de você começar a investir. Não é só porque o negócio funciona que o momento certo é sempre, vamos dizer dessa maneira, né? Quando que eu acredito que uma pessoa ela está apta a investir? Quando, no primeiro momento, ela tem uma organização financeira. É o primeiro ponto. Você tem uma organização financeira X, você consegue fazer seu dinheiro sobrar? Você consegue pagar suas contas sem se endividar? Você consegue ter um custo de vida e uma vida já agradável? Entendeu? Aí você começa a desprender essas sobras do seu salário para ser um investimento. É o primeiro momento que eu acredito que a pessoa deve fazer esse julgamento. Segundo ponto, a pessoa já investiu em si própria? Já investiu na sua própria saúde? Já investiu no seu próprio estado de mente positivo? Entendeu? Se você anda mal de saúde, não come tão bem, entendeu? Como é que você vai fazer o investimento? Entendeu? Você não tem conhecimento ainda sobre a questão do investimento. Você já investiu no conhecimento?
Então, o meu primeiro julgamento é esse. Você está no perfil preparado para investir? É uma pergunta interessante. Se você está com um dinheiro sobrando, já tem algumas situações na sua vida que são agradáveis, né? Sem exageros, né? Mas você consegue cuidar da sua saúde, consegue investir no conhecimento, você está preparado para iniciar o mercado financeiro. Isso eu vejo com a possibilidade do mercado financeiro que serve para qualquer pessoa. Serve para o empreendedor, serve para a pessoa física, entendeu? Porque no mercado financeiro você tem a possibilidade de guardar o dinheiro e fazer aquele dinheiro valorizar, proteger da inflação. E ainda existem modelos de investimentos que possibilitam rendimentos mensais até, né? Eu gosto muito de hoje focar em 4 tipos de investimento, porque é mais ou menos a maneira como eu invisto. Eu divido todo o capital que eu vou investir, né? Geralmente eu tiro esse capital do investimento, uma parcela do meu prolabore, né? Do meu salário, né? Eu também não tiro demasiadamente da empresa, porque a empresa precisa de investimento nela própria, né? Para ela continuar funcional, continuar crescendo, né? Então as pessoas, quando começam a ter organização financeira, ela consegue separar o salário dela, o salário da empresa, e a pessoa física consegue separar o salário, o custo de vida dela e tirar uma parte como sobra, você começa a determinar objetivos para investimentos. Hoje eu divido minha carteira de investimentos basicamente em 4 setores, né? Que é renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptomoedas. A maioria das pessoas conhece investimento de uma maneira um pouco preconceituosa, porque assim como na internet existe gente que vende curso que não funciona, no mundo dos investimentos existem pessoas que aplicam golpes, existem pessoas que vendem situações que não funcionam. Esses dias, por exemplo, um amigo meu falou que ele recebeu uma proposta dele passar o dinheiro para uma empresa, a empresa investir o dinheiro e passar para ele o retorno. Beleza. Isso vai dar certo por quanto tempo? Entendeu? Será que isso não é um esquema de pirâmide? Quantas pessoas já não caíram nos investimentos com seus defeitos por causa desses acontecimentos? Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Acabou gerando um preconceito maior, né, nas pessoas a investirem por conta desse desconhecimento que se propaga aí. Mas a internet, da mesma maneira com que ela contribui negativamente, ela contribui positivamente. Então a gente tem aí uma linha de conhecimentos muito positivos, pessoas responsáveis contribuindo para que a vida das pessoas melhore com os investimentos. Basicamente, se você investe focando na sua aposentadoria, numa reserva de valor para algum sonho seu, você tem que pensar em longo prazo. E a questão da diversificação ajuda muito. Como eu comentei, hoje eu trabalho na diversificação de renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptomoedas, né? A renda fixa, o próprio nome já diz, ela entrega para você um capital que você consegue ter acesso a ele com mais rapidez, né? Geralmente uma liquidez um pouco melhor. Você, vamos supor, eu quero sacar esse dinheiro amanhã. Às vezes você consegue na renda fixa. Nas ações, às vezes, não tão rápido, né? Mas ele paga caramba. Mas ela paga Fixamente? fixamente. Oh, meu Deus, perdão. Mas ela paga fixamente uma taxa de juros, né, que varia muito pouco em relação à inflação. Uma renda fixa bacana hoje está pagando aí o mesmo que a inflação ou mais um pouquinho. Entendeu? Eu vi, por exemplo, algumas aí pagando 14% ao ano. Gente, então, 14 ao ano. Então são em torno de 1%, 1,1% por mês. Exatamente, entendeu? Não é um rendimento absurdo, né? As pessoas acreditam que todo mundo acha que investimento você botou o dinheiro ali e o negócio multiplica de maneira incrível, né? Não é assim, tá, pessoal? Geralmente, os mercados tradicionais trabalham com variações, sim, entendeu? Mas uma variação racional, uma carteira de investimentos que rende bem, hoje está rendendo 20, 25% ao ano, entendeu? Ou seja, durante um ano inteiro você consegue 25%.
O que acontece é que, no decorrer dos anos, juros sobre juros, né, aí sim você consegue ter valorizações maiores, entendeu? Mas é uma somatória do dinheiro que você emprega, né, os seus aportes, a rentabilidade e a questão tempo, né? E hoje, para uma pessoa que totalmente leiga na questão de investimento, elas têm medo na questão da criptomoeda, que é uma questão que traz uma rentabilidade mais rápido, né? Exato. Mas tem um risco Exatamente. muito Entendeu? maior. As criptomoedas são um universo muito amplo, né? Hoje, por exemplo, a gente está chegando a 21 mil moedas. É muita moeda no mercado e da mesma maneira que eu comentei um pouco antes. O mercado de criptomoedas ele ainda não possui uma legislação muito bem definida. Então existem muitos projetos ali que são golpes, que são scams que a galera fala, e a galera acaba pegando esses projetos e vendo que deu errado e criando um preconceito muito maior sobre o mercado, entendeu? O Bitcoin está fazendo quantos anos? O Bitcoin foi criado em 2008, então já estamos aí praticamente 12 anos, né? 14 anos com o Bitcoin, entendeu? Mas o Bitcoin ele é uma moeda diferenciada dentre todas as outras criptomoedas, né? Porque ele é a única moeda que ela tem um ajuste de algoritmo que permite que ela seja escassa. Esse é um fator muito interessante que as pessoas às vezes não entendem. O criador do Bitcoin, ele queria que o projeto da moeda Bitcoin se assemelhasse muito ao ouro. Porque o Bitcoin foi criado em 2008, no meio do crash que teve lá nos Estados Unidos daquela crise econômica. Então, o Satoshi, que foi a pessoa idealizadora do Bitcoin, ele criou uma moeda que ele queria que ela tivesse escassez, entendeu? Para que não houvesse o fator inflação atuando em cima dela com muita força, né? Por exemplo, o ouro, né? Ele é um dos bens da humanidade que ele é escasso. Por isso que ele está sempre valorizando. Entendeu? Nunca, ele tem seus momentos de queda, mas em relação a 50 anos atrás, o ouro hoje está muito mais caro. Ou seja, daqui 50 anos o ouro vai estar muito mais caro. Entendeu? O Bitcoin também. O projeto do Bitcoin é esse. Que houvesse uma moeda digital que gerasse escassez, entendeu? Mas agora eu estava falando, o ramo das criptomoedas ele está muito amplo e ele está começando a atuar em muitas situações. Tem situações do metaverso, do NFT, Web3. Então passa a ser muita informação para uma pessoa leiga chegar, cair naquilo ali e dizer, caramba, o que eu vou fazer, né? Eu estava até lendo nessa semana com os embargos que aconteceram lá na própria Rússia, com a desvalorização, né, da moeda, que as criptomoedas é o que está salvando o mercado russo hoje. Exatamente. Né? As pessoas, pelo poder, por exemplo, do Bitcoin, de ser uma moeda um pouco anti-inflacionária, as pessoas estão recorrendo a ele, enquanto as moedas fiduciárias, né, que são o dólar, o euro, o próprio rublo dos russos, né, está caindo um pouco, né? Mas a questão, se você hoje for iniciar um investimento em criptomoedas, existem basicamente duas estratégias para você trabalhar, entendeu? Você pode pegar bons projetos e se tornar um holder dele, entendeu? Você vai comprar e esperar valorizar por longo prazo e no futuro você vende aquilo, entendeu? Por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, que são bons projetos, né? Você pode, a gente está vivendo um momento de pós-pandemia, ameaça de guerra, então os mercados internacionais, criptomoedas, a bolsa brasileira, tudo tá muito barato, caiu muito, entendeu? Então está sendo até um bom momento de compra, o exato momento. Você pode fazer dessa estratégia, você comprar uma parte ali e se posicionar para retirar esse valor daqui a algum tempo, entendeu? Só para vocês terem noção, no ano de 2021, se não me engano, o Bitcoin valorizou 59%. Ou seja, se você tivesse comprado em janeiro R$1.000, no final de dezembro ali você teria uma valorização de R$590. Entendeu? É um montante melhor do que as ações, poupança, entendeu? Porém, existe o risco um pouco maior. Por exemplo, agora com todo esse acontecimento, o Bitcoin caiu mais de 60% do seu valor, entendeu? Então,
Para a segunda estratégia que eu ia comentar, né, que é aquela estratégia um pouco, o pessoal tem preconceito com ela, que é a estratégia do trader, né? O cara se posiciona no momento que baixa e retira no momento que alta. Ele vai fazendo isso durante vários momentos do mês ou das semanas, né? Então, também é uma estratégia que, para mim, nas criptomoedas, ela é mais interessante, devido à volatilidade. Que é, inclusive, a que eu faço, tá, gente? A gente começou a falar sobre investimento exatamente quando a gente estava falando sobre cripto, né? Exatamente. Aí isso aí é uma coisa que eu faço e eu faço exatamente isso. Eu vejo o momento de pico, vendo o momento de baixa, compro e ali eu vou mantendo um fluxo que eu vou administrando. Entendeu? Exato. Para o mercado tradicional, que é bolsa de valores, fundos imobiliários, o holder ele é mais compensador, porque o fundo imobiliário, por exemplo, ele paga os dividendos dele que funcionam com a forma de aluguéis mensais. Ou seja, é mais interessante você ter o dinheiro ali, todo mês está rendendo. As ações pagam os dividendos, entendeu? Já nas criptomoedas, elas não pagam esse rendimento extra. A única coisa que valoriza na criptomoeda é a própria criptomoeda, a própria cotação dela, né? O gráfico amanhece num valor, durante a tarde já está num outro valor, um pouco maior ou um pouco menor. Então a estratégia do trader nas criptomoedas ela funciona muito bem, porque você consegue se posicionar nessas valorizações. Até porque é muito volátil, né? Ela pode estar numa tendência de alta e se ele não observar, ela já deu sinal que ela vai estar caindo e se ele não fizer algo... Exatamente, você vai ter um desvalor ali, entendeu? Se você é holder, tudo bem, você vai pegar toda essa oscilação e chegar lá no final com a valorização tal. Mas se você é trader, você pode potencializar essa valorização nas criptomoedas. Lembrando que toda a área de conhecimento, gente, tem que haver um certo grau de instrução, entendeu? Então, até para você operar um trade, uma coisa do tipo assim, tem situações que você precisa avaliar, né? No caso das criptomoedas, você tem que avaliar a tendência, tem que avaliar os indicadores, tem que avaliar os padrões gráficos, né? E que existem ali para poder dizer se o negócio vai continuar em movimento de alta ou vai haver uma queda, né? Não é uma aposta, tá, gente? Existe uma técnica para poder se posicionar. Exatamente. E quando eu falei anteriormente sobre o gráfico, exatamente isso. Tem uma técnica que é utilizada para verificar que é feito os cálculos que você tem essa matriz de tendência. Então não é uma coisa que ele vai dar alta hoje. Não é dessa forma, né? Porque senão e como a maioria das pessoas vão dizer dessa forma, existe um termo até no mundo cripto que o pessoal chama quem opera sem conhecimento é chamado de sardinhas. E as pessoas que operam com conhecimento são chamadas de baleias. As baleias estão sempre engolindo as sardinhas. Porque o pessoal que opera sem conhecimento, eles ajudam o gráfico a movimentar para uma região e quando chega no momento que alguém que tem mais conhecimento vê que pode acontecer uma valorização ou uma desvalorização, essa pessoa entra ou sai, entendeu? Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, busquem conhecimento, porque o mundo não é uma aposta, entendeu? E tudo tem que se especializar e se posicionar. Assim, eu acho que falando até, pegando aquele gancho lá de trás, a gente falou sobre paradigma, né? Tem uma música do Zeca que eu gosto, mas eu não concordo. Porque fala o seguinte, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, você é o comandante do seu avião. Isso aí. Você que decide para qual lado que esse avião vai estar virando. Deixe de ficar pensando do que os outros decidam. Cara, decida a sua vida. Decida o que você vai fazer, se você vai estudar para o concurso público, se você vai fazer uma formação acadêmica para trabalhar numa empresa, se você vai investir no mercado de capitais, se você vai abrir um negócio próprio. Qualquer uma dessas opções, decida você. Exatamente. Esse peso, essa responsabilidade, ela é sua. Porque o fator principal do sucesso disso acontecer só depende de você. E não depende de mais ninguém. Porque, eu tô falando aqui com o Wallace, o cara com 15 anos, já começou a ter a mentalidade empreendedora, identificou o que queria, deu muito cavado em pedra, deu. Mas o cara tá aqui, novo,
com 3 negócios, buscando conhecimento constante, e acabou aqui de dar uma aula para a gente sobre parte de investimento. E você não é formado nessa parte. Não, mas igual a gente falou lá atrás, a gente Buscou não conhecimento. para de querer aprender, entendeu? A gente não para de querer aprender. Uma coisa que você comentou agora há pouco, que eu acho muito interessante, dessa autorresponsabilidade, é que às vezes as pessoas elas vão para o caminho porque às vezes é mais fácil, porque aquilo ali vai dar um dinheiro, entendeu? Eu até falei com o meu irmão esses dias, a gente estava conversando a respeito de vocação, entendeu? Eu acredito que qualquer coisa que você fizer dá dinheiro. Qualquer coisa. Também acredito. Só que tem que ser algo que você se identifique dentro da sua vocação, que você desprenda esforço naquilo, entendeu? O cara que abriu uma fábrica de palito de dente hoje, ele ganha dinheiro porque tem mercado, entendeu? O cara que resolve vender xícara, ele ganha dinheiro porque tem mercado, entendeu? Você falou aí, eu lembrei de um cara que é um colega nosso aqui, a gente tem um relacionamento interessante, além de seguir ele, que é o Costa Longa. Até pegar aqui, é o Diego Costa Longa. Rapaz, mente totalmente empreendedora, meu amigo. Cara lá de Minas, cara pensa, sabe o que ele faz? Ele vende brownie. Ele ensina você a fazer a receita dele. Então, não tem segredo. A receita dele está ali, você entra, você refaz. Mas a mentalidade empreendedora, que eu acho que é o X da questão, ele te ensina como que você vai fazer a sua venda, como é que você vende. E tem um vídeo dele que a gente até estava... ele hoje, só para você ter ideia, ele tá na Alemanha. Ele conheceu uma namorada alemã aqui e tal, ela voltou para a Alemanha. Ele, durante 60 dias, ele juntou dinheiro para ficar um mês lá na Alemanha com ela. Foi, e ele falou, eu vou conseguir um emprego para ficar mais até um mês, ou até 3 meses para eu ficar até dezembro. E é isso que está fazendo. Está na Alemanha, fez vários vídeos lá da Oktoberfest e tal, mas o vídeo que eu estou falando é, cara, ele fez um vídeo que mostra para qualquer pessoa como é que você faz venda. Venda, simples venda. E ele vende brownie. E o que é interessante na mentalidade empreendedora é ver a oportunidade. Porque o empreendedor, você vende facilidade para a sua vida. Eu vendo facilidade para a sua vida. Você vende a facilidade para a minha vida. Eu chegar a ter um pãozinho quente, de eu chegar e consertar o meu celular. Eu vendo questões de conhecimento, de roupa, de equipamentos aqui. Então a gente vende praticidade. E ele falou uma coisa que é muito interessante, porque era uma quinta-feira à noite, os barzinhos lotados. E ele com um negócio 50 brownies lá. Falou, tô indo, eu passo em mesa e mesa ofertando um brownie, que um é tanto, dois é X. Mas por que ele vende durante a semana, início de final de semana, à noite? A concorrência é menor. Ele não tem concorrência. Você sai à noite, você vê alguém vendendo um brownie para você à noite? É difícil. Não vê. Então ele teve essa sacada. E aí ele vai e vende. E ele vende todos os brownies que ele leva, todos. E ele trabalha só 4 dias por semana. Só 4 dias por semana. Então essa é a mente empreendedora, é entender o que precisa ser feito, como vai ser feito e executar aquilo. Porque muitas vezes a pessoa ela quer empreender, ela quer investir no mercado, mas ela não sabe como e nem quando. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Vou ter que investir em conhecimento. Cara, marca um X, quando que eu vou fazer isso? Porque as pessoas, por que no colégio as coisas funcionam? Você tem data para entregar os seus trabalhos. Você tem data para fazer as suas provas. Na sua vida, você deixa as coisas passar porque você não coloca no seu objetivo data e hora para ela acontecer. Verdade. Tocou num ponto muito crucial. A questão das metas, né? As pessoas aí da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Elas não colocam, elas não estipulam os bullets, né? As metas. O que eu vou fazer? Cara, eu fui formado dentro de uma multi. Eu aprendi a trabalhar com agenda na época que a agenda. Eu tenho agenda. E em casa, agenda de papel. Eu colocava ali, ó, dia a dia. E isso era guarda mirim, né? Era office boy. Eu escrevia o que eu tinha que fazer passo a passo.
tinha que fazer por semana, no próximo mês. E eu faço isso até hoje. O meu celular aqui, a minha agenda aqui, ó. Se eu pegar aqui e abrir ela aqui, ó. A gente Tá lotada. assim, eu falo e eu mostro. Olha aqui, ó. Caraca. Aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Tô mostrando aqui, ó. Ou seja, eu trabalho com os meus objetivos. Consigo 100% dela? Não, cara. Mas eu vou sempre ajustando. Eu não consegui, mas vou jogar para tal dia. Tem que fazer isso, eu tenho que estudar. Eu gosto muito de ler. Então eu coloquei um objetivo. Eu tenho que voltar a ler os meus 2 livros por mês. Hoje eu não consigo ler um livro num mês. Estou lendo um livro a cada 2 meses. Mas porque é o dia a dia. É dia a dia, é correria. Mas eu tenho que colocar um objetivo. Eu preciso agregar mais conhecimento para algumas coisas que eu estou fazendo. Então, assim, as pessoas, elas não têm o hábito de trabalhar com objetivos. Ou quando tem, elas somente... Se você fizer uma pergunta hoje, para qualquer pessoa que entrar lá no seu círculo, lá na sua padaria, assim, qual que é o seu plano para 2023? A pessoa ela vai falar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Ela fala os desejos dela. Exato. Eu ia falar isso. Ela ia falar todos os desejos delas. Mas estão alinhados com os objetivos? O plano só vai se concretizar se tiver um método. Exatamente. Tem que ter, eu tenho que fazer isso tal dia para conquistar tal coisa no outro dia, e no terceiro dia é isso que vai rolar. Porque igual aqui, um exemplo, você deu aqui um pequeno resumo da parte de investimento. O Márcio quer investir no próximo ano na bolsa ou na criptomoeda. O Márcio quer investir quanto? O Márcio quer investir 5% do salário dele, do prolabore dele, ok. Quando que você vai fazer isso? A partir de quando? A partir de janeiro. Como? Se eu não tenho conhecimento, então eu vou ter que estudar. Eu tenho que comprar o curso antes de janeiro para eu estudar, entender a metodologia para que a partir de janeiro eu comece a guardar os meus 5% e fazer o investimento e começar a trabalhar ali. Então isso é a metodologia de você colocar um objetivo e trabalhar para que ele aconteça, para que o meu desejo seja atendido. Então assim, desejo todo mundo tem, como é que eu vou colocar? As ambições, todo mundo tem a ambição de trocar de carro, a ambição de comprar uma melhor casa, uma ambição de viajar. Um exemplo claro, eu vou viajar. Como que você vai fazer? Quando? Nas minhas férias. Como? Você vai esperar sair de férias, pegar o seu salário, as suas férias e gastar para 7 dias antes. 7 dias antes o cara tá olhando a passagem. Não dá. E fora que ele pega e trabalha com aquele montante que você vai ganhar das férias. E esquece que no mês ele não vai ter salário. Cara, eu cansei de ver amigo meu que saía de férias, viajava, chegava no final do mês, o cara estava desesperado. Ele esqueceu que no final do mês ele não tem salário, porque as férias é paga antecipadamente. E aí chegava no final do mês, o cara desesperado, e aí a Inês é morta, já foi. Então, eu quero viajar, vou fazer um tour pela Europa, mas são 7 dias. São 10 dias. Vou começar a pagar antecipadamente. Falar para ele, porra, show. Já começou ganhando. Você vai viajar sem ter a dívida. Então você se antecipou. E você vai trabalhar com o valor. Eu vou gastar quanto por dia lá? Márcio, mas é muito detalhe. Não é não, gente. Isso são objetivos. Você tem que saber o que você vai fazer. Isso seja para uma viagem, seja para o seu estudo, para o seu negócio e na sua empresa. Tem gente que reclama muito, né? Eu não sou valorizado dentro da empresa. Acho que você já deve ter escutado isso, né? Eu não sou valorizado dentro de todo de saco cheio, não sou valorizado. Eu faço muito. Não, você faz o quê? Só o que você tem que fazer? É mais do que obrigação, porque você é pago para fazer aquilo. O que você contribui? O que você investiu em você para que você possa ser reconhecido como um profissional? Imagina vou dar um exemplo aqui dentro da padaria. Eu entro na sua padaria como padeiro. Estou lá fazendo pão todo dia. Mas aí, cara, eu estou fazendo curso de confeitaria, curso de salgado, fazendo um monte de curso. E vou te falar, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos isso aqui. Porra, caralho, Márcio, você fez o quê? Não, eu estou fazendo um curso, eu fiz o curso tal.
o cara está investindo nele antes de eu investir. Esse cara eu tenho que manter no meu radar. Então eu vou trazer você para perto e vou reconhecer você. Sem dúvida. Isso seja um padeiro, um vendedor, um técnico, um perfil da parte operação. Porque assim, a gente está hoje no meio do maior polo automotivo do estado do Rio. Hoje tem 3, 4 fábricas automotivas aqui. E tem gente que trabalha na linha de produção e quer crescer. Quer alçar novos cargos. Aí, perguntas básicas. O cara entra como um operador. O cara nem faculdade fez. Mas o cara quer virar chefe. Ah, mas é porque o fulano ali, ele é chefe e não tem faculdade. Pode ser, cara. Mas não vai ficar contando. Faça a sua parte. Faça ser reconhecido. Então, isso é o objetivo e meta. Entendeu? Que as pessoas querem muito colocar suas ambições, seus desejos, que eles aconteçam no estalar de dedo. E não é assim que acontece. Nem um pouco. Sobre essa questão de ser reconhecido, eu tenho um pensamento bem interessante. Meu como empreendedor, eu teria uma satisfação enorme de pagar mais ao meu funcionário. Entende? Tem gente que acha que o chefe, para você que ainda não empreende, né, que ele é seu inimigo. Não é. Não é, gente. Principalmente a gente que vem do varejo, do comércio pequeno. Só para vocês terem noção, o varejo no Brasil emprega quase 60% das pessoas. São essas pequenas pessoas, dono do mercadinho, dono da papelaria, dono do açougue. O cara tem ali 5 funcionários, 8 funcionários. Ele também está ralando para pagar as contas, entendeu? E esse cara, que é um empreendedor pequeno, que também é gente como a gente, entendeu? Às vezes o cara, quando chega muito lá em cima, até pode ser, né? Que ele se corrompe em alguma coisa. Sim. Mas geralmente, o empreendedor, ele tem uma mentalidade de prosperidade e de ajudar as pessoas também, entendeu? Então, eu ficaria muito satisfeito em reconhecer um funcionário meu se ele agregasse valor para mim, entendeu? Então, não é questão do dinheiro, entendeu? Eu vou até um pouquinho mais, que eu sei que isso aí é um calozinho que as pessoas não gostam, mas, cara, eu sou a favor da meritocracia efetiva, né? De você ser reconhecido, sim, ter o mérito, receber pelo mérito que você tem. Então, que é muito voltado para o vendedor. O vendedor trabalha com meritocracia. Isso. O vendedor, ele vai ter o saláriozinho dele ali, vai ter a meta dele. Ele bateu a meta, ele vai ganhar mais e vai permanecer empregado. Se ele não bate a meta, meu amigo, 3 meses ele sai. Aí você vai para uma parte operacional. As pessoas não gostam de trabalhar com meta. 2, estão satisfeitas em ganhar somente aquilo. Cara, eu fico hiper mega satisfeito em ter meta e superar as metas. Exato. Porque você vai ser reconhecido, vai receber superando essas metas. Entendeu? Então, infelizmente, as pessoas se acomodam. Acomodam demais, ficam conformadas. Né? Eu sou totalmente inconformado com tudo. 2. Se eu puder abrir mais uma empresa ano que vem para poder arrecadar melhor, para gerar mais emprego, eu vou fazer, entendeu? Porque a gente, como empreendedor, também tem uma contribuição social muito grande, né? Tem que ser insatisfeito, ajudando as pessoas, gerando renda, gerando valor para a comunidade, né? O papel do empreendedor é esse. Né? Exatamente. Você falou uma coisa que é interessante, que é gerar valor para a comunidade. Não é pelo dinheiro somente, gente. É valor. E quando você vai pelo dinheiro... Porque assim, gente, valor não é valor de face, de dinheiro, não é. É Exato. Valor de contribuição. Contribuição pessoal, social. A gente transforma o ambiente. Sim. Então hoje, a gente entrega facilidade para as pessoas. Todo empreendedor entrega facilidade, praticidade, para que as pessoas tenham uma vida social melhor. Exato. Igual quem mora numa cidade pequena não precisa se deslocar para uma outra cidade para comprar um equipamento, para arrumar um celular. Exato. Para comprar um computador, igual aqui. Não precisa. Igual, antigamente você tinha uma padaria a cada 5 bairros. E mesmo assim o pão era entregue de manhã e você comprava o pão à tarde, era o mesmo pão da parte da manhã. Hoje você tem padarias que sai pão quente a cada meia hora. Isso aí.
Entendeu? Você tem uma variedade de coisas. A pessoa chega lá, ela pode comprar muito mais coisa. Você está entregando para a pessoa conforto, está entregando valor e você está recebendo uma remuneração por aquilo ali, entendeu? Pra proporcionar aquilo, né? Mas o dinheiro é o último fator, entendeu? Vou dizer dessa forma, né? Não que a gente esteja fazendo campanha social, não. A gente faz as coisas porque a gente quer ter dinheiro. Isso aí é fato. A gente não pode faz. ser hipócrita. Eu não sou. Eu faço porque eu tenho que ganhar dinheiro para manter as minhas contas saudáveis. Isso é fato. Só que não é a prioridade nossa. Nossa prioridade é proporcionar, entendeu? E entregar o valor. Eu sou capaz de dizer que quando você trabalha gerando valor, o dinheiro chega mais para você do que se você trabalha pelo dinheiro. Por isso que eu gosto muito do nome nosso, que é Gerando Impulso. Entendeu? Porque a gente é um impulsionador para as pessoas, seja ela empreendedor, aspirante a empreender, trabalhadores. A gente quer gerar o quê? A gente quer impulsionar para ele conhecimento, a base, o know-how. Eu trabalhei 22 anos numa empresa, tenho um conhecimento vasto do caramba, são 6 anos empreendendo, são 3 empresas constituídas. Entendeu? Então, assim, o que eu puder entregar, e nesse conteúdo aqui a gente não cobra nada. Sim. A gente está entregando esse conteúdo, esse bate-papo, para que você possa entender como é que é essa dinâmica, como é que funciona isso aí tudo. E aí você poder, eu quero conhecer mais. Então, para você que quer conhecer mais, gente, tem um link nosso aqui. Eu vou deixar salvo também o perfil do Wallace, o perfil nosso aqui. Cara, segue lá, fica por dentro, entende o que a gente está passando de conhecimento. Porque o que a gente está passando aqui, a gente está passando porque a gente gosta. Exatamente. Porque a gente quer proporcionar conhecimento para as pessoas. Para que, claro, o conhecimento aqui ele é limitado, porque a gente não tem tempo, tal, então a gente compila com algumas informações. Mas se você quer conhecer mais, se você quer entender mais, é só seguir o perfil do Wallace, segue o meu perfil, que para quem não segue, que é do perfil do próprio Wallace, segue a gente, porque a gente vai estar colocando sempre, Wallace, conhecimento. A gente até falando, né, hoje a gente está tomando café, mas eu quero fazer uma aqui para a gente tomar uma cerveja, bater um papo mais descontraído, porque a ideia é proporcionar conhecimento. Isso aí. A ideia é ser uma fagulha nessa mente empreendedora, porque mesmo que você trabalhe, gente, entenda, empreender não é somente você abrir algo físico ou digital, mas sim você empreender dentro da empresa que você trabalha, você entregar mais valor, para que você seja reconhecido, para que você possa crescer e se tornar aquilo que você quer se tornar. E não ficar preso numa questão que eu dependo dos outros para eu ser reconhecido, dependo dos outros para ser reconhecido, para ser remunerado, para eu poder crescer. Esquece. Faça a sua parte. E as coisas vão acontecer. Acontece demais. É isso que eu acredito também, sabe, Márcio? Legal. Bom, gente, a gente chegou aqui no nosso fim do nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês todos tenham acompanhado, gostado. É um bate-papo, é inicial. A gente vai ter mais conteúdo, já me comprometo a chamar o Wallace mais para frente, que aí a gente faz com mais calma. Hoje está sendo o primeiro episódio e a ideia é a gente sempre colocar mais coisas de valor aqui, mais conhecimento. O Wallace tem muita coisa para poder contribuir, gente. Como eu falei, o tempo que é curto. São mais de 5 anos empreendendo, 3 empresas, mais um quarto, que essa parte dele aqui de conhecimento de investimento, ele não tem negócio próprio ainda, mas ele tem uma base muito grande de agregar o conhecimento e poder contribuir para que vocês possam entender mais, tanto essa parte como outras partes do próprio empreendedorismo que a gente não conseguiu falar aqui. E para você que acompanhou a gente, tem dúvida, quer perguntar alguma coisa, até para o próprio Wallace, faz nos comentários aqui, que eu te dou a certeza que a gente vai responder diretamente para você. Isso aí, a nossa missão é contribuir, né, para esse mundo melhorar. Seja você empreendedor, trabalhador formal, né, Márcio? Eu admiro muito o que o Márcio está fazendo, porque ele poderia guardar o conhecimento dele todo numa caixinha ou fazer só para ele mesmo, né? Porque já tem as empresas dele, ele não precisava se expor publicamente, entendeu? Mas mesmo assim, ele botou a cara dele à tapa,
mesmo sendo o ambiente da internet estando saturado de coisas ruins, ele tem se mostrado assim muito interessado em contribuir positivamente, né? Então, o pessoal que está assistindo, vocês estão recebendo aí um presente de graça, que é essa cachoeira de informações que ele está trazendo aí. É isso aí. Gente, para todo mundo, o meu muito obrigado. Não deixe de curtir esse vídeo, de seguir a gente. Curte também o Wallace lá. Vai ser muito bacana, né, Isso Wallace? aí, galera. Tamo junto. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima. Falou.